no meu coração, eu dei como tema a missão, a igreja como esperança do mundo. Essa é uma frase do Bill Hybels. Ele afirmava e afirma que a igreja é a esperança do mundo. Isso não é um slogan, isso é uma responsabilidade espiritual. Fala assim comigo, eu sou igreja. Está muito fraco, vamos lá. Fala comigo bem forte, eu sou igreja. Eu sou a esperança do mundo. Pensa, para um pouquinho aí. E pensa em você como igreja sendo a esperança do mundo. De repente você pode pensar, meu Deus, é isso mesmo? As pessoas estão esperando que eu me manifeste na terra como alguém que Deus escolheu para ser a esperança do mundo. Sim. Deus escolheu um povo, não apenas indivíduos, para manifestar o seu reino na terra. A pergunta, gente, não é se a igreja tem uma missão, mas é se nós estamos vivendo esta missão. Isso que é importante. Para entender a nossa missão, precisamos compreender quem somos em Cristo. E aqui eu não quero me ater a nós como indivíduos, mas eu quero me ater a nós como igreja de Jesus. A igreja, eu quero começar afirmando isso, a igreja é o corpo de Cristo na terra. Ou seja, a expressão de Cristo na terra é a igreja. Vamos lá, a expressão de Cristo na terra é a expressão de Cristo na terra é Você precisa entender isso. Deus se expressa na terra hoje e quer se expressar na terra através de nós, através da igreja. Lá em Efésios capítulo 1, versículos de 22 até o versículo 23, é isso mesmo? Efésios capítulo 1, não, eu acho que não é isso. Efésios capítulo 1, de 18 a 23, Gustavo. De 18 a 23. Olha o que Paulo fala. Oro para que o coração de vocês seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Quem é esse povo santo, gente? Quem é esse povo santo que ele está falando aqui, gente? Nós. É Efésios, tá? Efésios capítulo 1, versículo de 1 a 18. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra à direita de Deus nos domínios celestiais. Agora, ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome. Não apenas neste mundo, mas também no futuro. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. A igreja é o seu corpo, ela é preenchida, completada por Cristo, que enche todas as coisas em toda parte. É interessante que Paulo faz questão de colocar a posição que Cristo ocupa, e quando ele chega no versículo 22 de Efésios capítulo 1, ele diz assim: Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo, e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. Isso quer dizer o seguinte, queridos: como todas as coisas estão submetidas a Cristo, se nós somos o corpo de Cristo, isso quer dizer que todas as coisas estão submetidas a nós. Posso ouvir o seu amém? E ele continua dizendo, e a igreja é seu corpo, ela é preenchida e completada por Cristo, que enche todas as coisas em toda parte. Interessante que ontem, quando eu estava me preparando para ministrar hoje, eu estava lendo Efésios, e eu quero, assim como a Andréia disse a vocês para ler Êxodo, eu digo para você, deixa Êxodo de lado. Ai, que horror, gente. Que horror. Deixa Êxodo de lado e vai ler Efésios.
Porque Efésios fala da sua posição em Cristo, em quem nós somos. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Eu comecei a vencer o pecado quando eu entendi quem eu era em Cristo. Porque até entender isso, eu via o pecado aqui e me via aqui. Então, se eu me sinto devedor da minha carne, se eu me sinto tendo que satisfazer os meus desejos mais escuros da minha alma, do meu ser, é porque eu não entendi que em Cristo eu sou livre do pecado. O Atmani, no livro Mensagem da Cruz, ele costumava dizer que existiam cristãos orando para que Deus fizesse algo por eles que Deus já tinha feito. Nunca nunca esqueço da figura que ele usa, da ilustração que ele usa. Ele falava assim, é como se fosse uma garrafa térmica pedindo para Deus, me faça uma garrafa térmica, me faça uma garrafa térmica. É por isso que você precisa se debruçar na Bíblia para descobrir qual é a sua posição em Cristo. Fala comigo assim, vida cristã é uma vida de posicionamento. Você precisa se posicionar em quem você é, não é em quem você vai ser, é em quem você é, porque quando eu procuro me posicionar em quem eu vou ser, fica sempre um esforço. Agora, quando eu me posiciono em quem eu sou, é diferente. Quando você olha para a cruz, você se vê inserido, ou você tem que se inserir nela? Qual é a resposta, crentes? Pergunta de escola dominical, valendo 10. Quando você olha para a cruz, você se vê inserido ou você se insere nela? Fala alto. Você, Francesco, você se insere na cruz? Quando eu digo que eu me insiro na cruz, gente, demanda um esforço meu. Eu tenho que subir e me crucificar. Você e eu precisamos nos olhar para a cruz e nos ver inserido. É diferente. Não é, porque sabe uma coisa? Nós ainda temos uma mentalidade católica, apostólica, romana. Que nós temos que pegar o azorrague e bater na gente, nós ainda achamos e cremos que nós precisamos nos auto-sacrificar, que a salvação, a santificação depende unicamente de nós. Não depende, querido. A sua carne, o desejo dela é fazer tudo o contrário a Deus. É por isso que eu tenho que descobrir quem eu sou em Deus. É por isso que é importante as disciplinas espirituais, a palavra, a oração, jejum, testemunho de Cristo. Porque você precisa entender, Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. Essa é a posição que nós temos. Essa é a posição que eu e você temos. E é importante saber disso. A igreja não representa Cristo apenas, ela é a expressão de Cristo. Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. O corpo não age separado da cabeça. O que Jesus faria hoje, ele faz por meio da igreja. Posso ouvir o seu amém? O que Jesus faria hoje, ele faz por meio da igreja. É por isso que você, igreja de Jesus, é por isso que nós, igreja de Jesus, precisamos entrar em 2026 sabendo muito bem qual é o nosso papel, sabendo muito bem o que nós temos que fazer. Não somos espectadores do reino, nós somos instrumentos vivos dele. Posso ouvir o seu amém? Uma outra passagem que eu quero ler, está lá em Efésios não, espera lá, um momento só, deixa eu me colocar aqui dentro do meu script, Efésios 5, de 22 a 29, a 32, de 29 a 32, Efésios 5,
de 29 a 32. Escuta isso. Ninguém odeia o seu próprio corpo, mas alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. Olha que figura linda. E nós somos membros de seu corpo. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união de Cristo com a igreja. Nós somos um com Cristo. Assim como o homem se une à mulher e se torna um com ela, nós, quando nos unimos a Cristo, nos tornamos um com Cristo. É por isso que a Bíblia fala que eu não posso pegar os membros de Cristo e me unir a uma prostituta. Paulo lá em em Coríntios, fala que quando o homem faz isso, quando nós fazemos isso, nós estamos pecando contra o próprio corpo. Uma outra coisa importante que eu e você precisamos saber sobre nós. A igreja, ela possui a mensagem da salvação. 2 Coríntios, capítulo 5, de 18 a 21. 2 Coríntios, capítulo 5, de 18 a 21. Diz aí: tudo isso provém de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si, por meio de Cristo, e nos encarregou de reconciliar os outros com eles. Olha, escuta bem, volta para mim, versículo anterior. Olha como termina esse versículo, vou ler de novo. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si, por meio de Cristo, e nos encarregou de reconciliar os outros com Ele. Sabe o que isso significa? Que eu e você somos aqueles responsáveis por reconciliar quem está de reconciliar com Deus aqueles que estão distantes. Por isso que nós precisamos nos mover em alcançar pessoas. E uma das tarefas, e um dos meios, uma das estratégias, além do evangelismo pessoal, que nós, como Sara Nossa Terra, temos como meio de alcançar pessoas, são as células. E nós estamos muito capengas em células. E, querido, alguns que foram líderes de célula precisam voltar a ser. Levantar, bater a poeira, como diz uma certa música, e dar a volta por cima. É hora de nós nos prepararmos para termos células. Eu estava tendo uma reunião com os pastores do regional, um sábado antes do Natal, e uma das coisas que eu falei para eles, nós precisamos voltar a fazer o que nós fazíamos antes. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei com um plano para essa igreja, não sei quantos lembram. Mas eu falei assim, nós vamos atingir 300 pessoas. Para nós atingirmos 300 pessoas, nós precisamos ter quantas células de 10 pessoas? Hein, gente? 30. É factível isso? É factível, gente. Depende do empenho, da busca de Deus, de cada um de nós, para que isso se torne possível. Então, assim, nós precisamos nos manter de maneira realística. Não dá para quanto nós somos hoje, atingirmos 300 pessoas até o final do ano. Mas dá para atingir 100. Posso ouvir o seu amém? Amém. Posso ouvir o seu amém? Amém. Dá para atingir 100 pessoas. Isso significa 10 células com 10 pessoas. E isso vai envolver jovens, adultos, adolescentes, crianças, idosos. Eu faço parte desse número de idosos. E eu quero assim que o Gustavo coloque uma imagem. Eu tentei criar uma imagem na A, mas ela não fez o que eu queria, tá? Eu queria que ela criasse uma imagem de 30 células de 10 pessoas. Ela colocou um númerozinho aqui básico, eu acho que de seis grupos, e assim, tudo emparelhado, parece que vão ser fuzilados.
Mas é uma coisa assim importante que eu quero que você entenda. Eu quero que você tenha uma imagem de multidão diante de você. 10 pessoas por célula. Nós precisamos alcançar 10 células com 10 pessoas. Nós precisamos chegar ao final de 2026, que é o ano de refrigério, com quem? 100 pessoas. 100 pessoas frequentando a igreja. E quando você pensa, envolvidas em célula, e quando você pensa em Efésios capítulo 3, versículo 20, fala que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Podemos extrapolar isso. Podemos chegar com muito mais de 10 células. Podemos chegar com muito mais de 100 pessoas, mas nós precisamos ter essa meta como igreja. Porque eu preciso entender, você precisa ter conhecimento e lembrar disso, que você é a expressão de Cristo na terra. Nós fomos reconciliados para reconciliar. Fala comigo assim, eu fui reconciliado. Gente, mas está tão fraco, gente. Vamos lá. Eu fui reconciliado para reconciliar. Deus nos alcançou para que alcancemos outros. A salvação não é um fim em si mesma, é um envio, tá? A salvação não é um fim em si mesmo, é um envio. Você precisa lembrar o seguinte, quando você conhece a Cristo, você permanece na terra. Você não conheceu a Cristo e embarcou logo para a eternidade. Você permaneceu na terra. Sabe por quê? Porque a salvação não é um fim em si mesmo, ela é um envio. Nós somos embaixadores, não turistas espirituais. Olha o que diz, continua lá em Efésios, em 1 Coríntios, por favor, capítulo 5, onde você estava. Opa, a passagem que estava aqui na tela ainda agora, gente. Olha o que diz o versículo, não, volta um pouquinho, você já andou demais. Volta a partir do versículo 18, vai, por favor. Não, querido, é 2 Coríntios, aonde você estava ainda agora, isso. Vamos lá, e tudo isso vem de Deus para aquele que nos trouxe de volta para si e por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Próximo. Por isso, em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos, reconciliem-se com Deus. 21. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. É isso que as pessoas precisam saber. E a palavra diz que nós somos embaixadores de Cristo, que é como se Deus rogasse por nós que os homens se reconciliem com Deus. É por isso que eu e você precisamos nos empenhar. Existe um estudioso chamado Gabor Maté, e ele trabalha com pessoas que têm algum tipo de vício. E ele fala uma coisa interessante, que isso também você encontra nos alcoólicos anônimos. Também você encontra nas pessoas que saíram e sobreviveram ao campo de concentração do Holocausto. Nós precisamos ter um propósito maior do que nós. Nós precisamos ter um propósito que dê significado à nossa vida, à nossa existência. Porque se nós não tivermos um propósito que dê significado à nossa existência, nós vivemos ela de qualquer forma, de qualquer maneira, e vivemos de maneira muito pobre. Por isso que Deus salva você, me salva em Jesus e me dá um propósito. Me coloca numa posição onde eu posso ser a boca de Deus, posso ser a esperança para muitas pessoas que não o conhecem. Você precisa lembrar disso. Somos embaixadores, não turistas espirituais. Um embaixador fala em nome de outro. A igreja fala em nome de Cristo ao mundo.
onde não há anúncio, escuta isso, crente, onde não há anúncio, não há fé. As pessoas não estão crendo porque a igreja não está ministrando a palavra devidamente às pessoas. Como já dizia Paulo, já disse Isaías, como virão se não há quem pregue? O silêncio da igreja gera trevas, a proclamação gera esperança. Quero reafirmar isso para você. O silêncio da igreja gera trevas, a proclamação gera esperança. Quando nós fomos na Monte Líbano, com alguns jovens, o que mais nós ficamos impressionados é porque você vê aquele mundaréu de gente bebendo, sabe, batendo papo, conversando, se divertindo à moda deles, você vai pensar, essas pessoas não estão nem aí para Deus, elas não estão aí para a religião, mas para Deus elas estão. E nós fomos muito bem recebidos, muito bem tratados. Elas não queriam ouvir religião, mas elas queriam ouvir de Deus. Eu conheço pessoas que se converteram dentro de uma escola de samba, gente. Eu conheço pessoas que converteram embriagadas. Eu atendo um rapaz que ele estava bebendo com alguns amigos num bar, lá em Brasília, e um amigo dele estava embriagado. A mãe desse cara que estava embriagado, ela era aquela mulher do reteté, aquela mulher de oração. E ela virou para esse cara e falou assim mesmo, fala para fulano de tal, que Deus diz isso assim, assim, assim para ele. E aí ele estava assim, bêbado, junto com outro amigo bêbado, e ele falou assim, olha, minha mãe mandou dizer que Deus mandou um recado para você. E o rapaz deu o recado. O rapaz bêbado deu o recado de Deus para o outro. Esse rapaz falou assim, depois daquele momento, eu não consegui mais ficar bebendo naquele lugar. Eu levantei, saí, voltei, sentei e saí de novo. E eu fiquei começando a pensar naquilo que foi me dito. E eu comecei a pensar em qual igreja, se tinha alguma igreja que eu pudesse frequentar, que eu pudesse me envolver. Ele falou, foi assim que eu me converti. Deus me buscou num bar, enquanto eu bebia, e usou um amigo bêbado para falar de Jesus para mim. Isso quer dizer que quando Deus quer salvar, Ele vai nos lugares mais obscuros, e Ele usa até mesmo quem está bêbado. Nós não podemos mais brincar de ser igreja. Nós precisamos entender que nós temos uma palavra que transforma as vidas, porque essa palavra transformou a sua e a minha vida. O silêncio da igreja gera trevas. A proclamação da igreja gera esperança. E uma igreja que não se move em evangelismo discipulado, sabe o que acontece? A gente começa a se comer dentro da igreja. A gente começa a falar mal um do outro. A gente começa até mesmo a ser inimigo do outro. Gustavo, solta para mim aquele vídeo, por favor. Talvez vai ser difícil você ouvir, mas eu quero que você escute o pastor Elias Dantas. Esse homem é um homem que vira o mundo ministrando a palavra e encontrando com muita gente, com muitas experiências fascinantes. Eu quero que você ouça. O pessoal que está na transmissão não vai ouvir, só o pessoal daqui. O pessoal da transmissão vai ouvir, mas não vai ver a imagem. Meus irmãos e irmãs, há uns anos atrás, coisa de 5, 6 anos, eu encontrei-me com um grupo de das linhas do movimento celular na China, chama-se Movimento Celular Urbano. Ficamos juntos 2 dias, são mais ou menos 10 milhões de cristãos, e eu perguntei para eles a situação na China. Eles me falaram que são 110 milhões de cristãos, 70 milhões eles se congregam em igrejas não registradas, antigamente chamada igreja subterrânea ou perseguida, e o restante em igrejas patrióticas, incluindo 10 milhões de católicos. É muito cristão. E eu perguntei para eles qual é o segredo do crescimento na China. E ele disse, todo membro de igreja na China pratica 5 coisas diariamente. Primeiro,
ora diariamente. Segundo, lê a Bíblia diariamente. Terceiro, prega o Evangelho diariamente para alguém. Quarto, dá graças a Deus pelos milagres e espera pelos milagres diariamente, porque viver é um milagre, meu irmão. E quinto, se alegra no sofrimento, porque o sofrimento às vezes é tremendo. E aí eu fiquei pensando, um amigo meu que fez uma pesquisa sobre a igreja perseguida na China e encontrou 100 líderes, era para ter encontrado, na verdade, 100 líderes celulares numa zona rural da China, e só vieram 97, mas conversaram até perto de meia-noite, e depois ele retirou-se para dormir naquela casa de campo. Mal tinha deitado, escutou um choro tremendo na frente da casa. Quando ele foi na varanda e viu as pessoas chorando e rolando, e ele desceu e, com a ajuda do intérprete, descobriu que eles estavam chorando, porque tinha chegado a notícia de que os 3 que faltaram porque haviam sido presos. Ele perguntou ao tradutor, eles estão chorando com dó de aqueles que foram presos? Ele falou, não, eles estão chorando, porque eles estão perguntando a Deus o que é errado com eles, que estão livres. Quando você chega nesse nível, dá graças a Deus pelo sofrimento, a vida ganha nova cor. Deus seja louvado. Meus irmãos e irmãs, há uns anos atrás... Isso é ou não é um desafio para a gente? Nós oramos para Deus tirar o sofrimento. E eles estavam orando e dando graças a Deus pelo sofrimento. E chorando porque eles não foram presos por amor a Cristo. Esse pessoal na China, essa igreja na China, atingiu um nível que nós podemos chegar, que nós podemos atingir. Para de guardar a sua vida para você, para os seus interesses só. É hora de você se expor ao Evangelho, se expor na missão que Deus colocou você, para que você possa ver ou experimentar Deus num nível muito mais alto e muito mais profundo. Eu creio que é para esse lugar que Deus quer que nós vamos como igreja em 2026. Posso ouvir o seu amém? A missão da igreja é fazer discípulos. Lá em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18, diz o seguinte. Mateus 28, a partir do versículo 18. Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Uma coisa que é importante, quando você lê essa ordem de Jesus em Mateus 28, 18 a 20, a ordem não é ir ao culto, a ordem é ir ao mundo. No versículo 20, ele diz assim, 19, por favor. Ele diz assim, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Aí você pode pensar, mas eu não tenho nem passaporte. Como é que eu posso pensar nas nações? Você sabia que você pode estar aqui em Friburgo e também estar em nações? De várias formas, orando, contribuindo com algum missionário, com alguém que está na China, com alguém que está em algum outro lugar do mundo, fazendo e cumprindo a grande comissão. Ou você pode ser um daqueles que Deus vai enviar. Então, a ordem não é ir ao culto, mas ir ao mundo. O verbo central aí, gente, é fazer discípulos. Discipulado é processo, não evento. Discipulado é um processo, não um evento. Discipulado não é estudo bíblico, embora possa haver estudo bíblico. Mas discipulado não é você sentar com a pessoa com quem você está discipulando e perguntar para ele e para ela, como é que está a sua vida? O que é que você tem lido na Bíblia? Como é que está a sua família? Isso pode até fazer parte, isso deve fazer parte, mas isso não é discipulado. Isso está na fase de cuidado, porque discipulado passa por formação, discipulado passa por você levar o seu discípulo a fazer a mesma coisa que você está fazendo.
Ontem nós estávamos vendo alguma coisa na televisão, Ana e eu, falando desse ano político, que é 2026, e a gente pensando na crise de liderança que nós estamos atravessando, não apenas no Brasil, mas no mundo. Não tem novas lideranças, gente. Tem alguma coisa errada. Não sai da mídia, não sai da mídia. Lula e Bolsonaro, misericórdia, eu não aguento mais ouvir falar sobre a mesma coisa. Não aguento mais. Ou vocês aguentam? Cadê as opções que nós temos de lideranças novas? Não existe. Nós estamos em 2026 com a possibilidade do presidente atual ser reeleito, porque não tem ninguém que possa fazer frente a ele. Isso não é um absurdo, gente. Não é absurdo o Trump ter sido eleito de novo nos Estados Unidos com a idade que esse homem tem? Nós temos uma crise de liderança, queridos, no mundo. E essa crise de liderança se reflete na igreja. A maior parte das lideranças hoje de renome são pessoas que já estão com mais de 60 anos. É hora dos jovens, das pessoas que têm 40, 30, 40 anos, tomarem posição. Por isso que eu quero que você entenda que discipulado não é estudo bíblico, que você não foi chamado para vir para o culto simplesmente, você foi chamado para ir para o mundo, querido, para influenciar aonde você está fazendo discípulos. Converter é o início, discipular é o caminho. Vou repetir, converter é o início, discipular é o caminho. Discípulos que fazem discípulos, essa é a ordem. A missão não termina em nós. Uma igreja saudável gera novos discípulos naturalmente. Onde há discipulado, há continuidade do reino. E aí você pode ver, pode lembrar da história de Josué e toda a geração que com ele conquistaram a terra prometida. Quando chega no livro de Juízes, toda aquela geração morre. E a geração que veio depois deles se desvia de Deus. Nós estamos vivendo uma situação que isso pode acontecer. Tem um homem que já está com Deus, ai meu Deus do céu, me faz lembrar o nome dele, Jimmy Swaggart não. Ele tem uma Bíblia, um cara que foi meu professor do Evangelho de João, Russell Shedd. Russell Shedd morreu já há alguns anos. Ele costumava dizer o seguinte, que no Brasil não há avivamento. No Brasil há algumas manifestações de avivamento. E ele falava o seguinte, que se nós não fizéssemos alguma coisa dentro da igreja brasileira, esses megatemplos, essas megas igrejas que hoje existem, elas podem viver, nós podemos viver a mesma coisa que viveu a Inglaterra, que viveu a França, que viveu os Estados Unidos, onde as megas igrejas acabaram. Se você for na Europa, muitos megatemplos viraram outra coisa, porque a igreja acabou naquele lugar. Então nós estamos falando algo que é muito sério, muito sério. Eu preciso passar a bola para o Tiago, eu preciso passar a bola para os mais jovens, preciso. Porque vai chegar um momento para o Gabriel, para o Ricardo, para o Paulo Ricardo, para você que está me olhando, preciso, gente. Sabe por quê? Porque chega um momento que eu vou influenciar quem? Se você for ver uma coisa, os mais atuantes nessa igreja são os mais velhos. Sabe por quê? Porque eu sou atuante. Igual chama igual.
Eu preciso ter o Rodolfo e a Paloma mais presente, não apenas no louvor. Eu preciso ter Gustavo e a Dayana mais presente, não apenas no Arena Jovem. Preciso ter Paulo e Aline. Preciso do sangue novo. Aurimar e Andréia. Preciso, gente. Sabe por quê? Porque assim a igreja se move nas mais diversas faixas etárias. Nada contra os meus amigos que servem nessa igreja. Mas quando as pessoas chegam aqui, eles já sabem que essa igreja são de pessoas mais velhas. Porque é eles que estão servindo, é eles que estão lá embaixo recebendo, é eles que estão no culto, transitando no culto. É eles que têm mais disponibilidade, porque os outros estão sempre muito ocupados. Isso mostra a prioridade que cada um tem. Nós precisamos fazer diferente. Se nós queremos atingir que essa igreja se perpetue, nós precisamos fazer discípulos. É muito interessante que a agenda social compete com a igreja. É por isso que eu não gosto de participar de aniversários no domingo, de eventos no domingo, porque eu tenho um compromisso. Isso não é de agora não, gente. Você pode ter uma coisa, se o Bispo Francisco for para um casamento no sábado, ele está na igreja no domingo. Mas aqui alguns não. Ficou muito cansado de quê? Do aniversário, da festa, da farra, desculpa. Então eu quero que você possa pensar nisso. Se nós queremos ser alguém que tenhamos destaque no reino de Deus, você precisa mudar a sua agenda para 2026. Uma igreja que não discipula, estagna. Nós estamos assim, estagnados, porque não discipulamos. E esse chapéu não está só na cabeça de você, está na minha cabeça também. Para terminar, a unidade da igreja revela Cristo ao mundo. João capítulo 17, por favor. João 17. E eu vou ler os versículos de 4 a 5. E depois de 20 a 23. Jesus fala assim: eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Agora, Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Mas eu quero me ater rapidamente no versículo 1. No versículo 4, aliás. Quando ele diz assim: eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Lembre-se que nós, como igreja de Jesus, somos a expressão de Jesus na terra. Que no final da nossa vida, como igreja, que no final da vida de cada um de nós possamos usar as mesmas palavras que Jesus usou e dizer para Deus: eu te glorifiquei na terra, cumprindo a obra que o Senhor me deu para fazer. Existe um homem, Luciano Subirá, costuma dizer o seguinte, que quando ele chegar lá na eternidade com Deus, ele quer ouvir de Deus: foste fiel no pouco, e sobre muito te colocarei. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Faça com esmero o que for colocado na sua mão para fazer. Faça com esmero, para que o reino de Deus seja expandido e o nome de Jesus seja glorificado. No versículo 20, ele diz assim, de João 17: não peço apenas por estes discípulos, mas também por todos que crerão todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Observa bem, Jesus aqui não orou só por aqueles 12 discípulos. Ele orou por mim e por você. E por aquelas pessoas que vieram ao conhecimento de Jesus através de nós. E assim sucessivamente. Essa oração ecoa
na eternidade. E ele continua, versículo 21. Versículo 21, preste atenção, criatura. A minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, eu estou em ti. Que eles sejam em nós, para que o mundo faça o que, gente? Creia que tu me enviaste. Fala comigo assim, a unidade, testemunha de Jesus. Essa é uma oração que nós temos que fazer. Pai, faz-nos um, Pai, faz-nos um. Nos anos 80, tinha o melô do Zum Zum. Tinha uma música muito pequenininha, que ela falava assim: Pai, faz-nos um. Aí repete: Pai, faz-nos um, para que o mundo saiba que enviaste Jesus. Pai, faz-nos um. O melô do Zum Zum é porque Pai faz-nos um, Pai faz-nos um. É muito interessante. Minha oração é que todos sejam um, como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Versículo 22. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Que glória foi que Jesus nos deu? O Espírito Santo, queridos. O Espírito Santo é essa glória que capacita-nos a ser um. No batismo que nós fizemos recentemente, tinha uma família que chegou porque os tios que chegaram porque a sobrinha estava sendo batizada, e ela era da Assembleia de Deus, criada na Assembleia de Deus, o pai é da Assembleia de Deus. E nós começamos a conversar e eu vi tanta sabedoria naquele casal, tanta sabedoria. E sabe por que nós podemos caminhar juntos? Porque o que nos une é muito maior do que o que nos separa. O que nos separa, muitas vezes, são doutrinas de homens, são costumes. E quando nós começamos a conversar sobre o reino, sobre a missão, as placas somem, as diferenças somem. Vide a nossa mulher de oração, Dona Zilda, que eu preciso me acostumar que daqui a alguns meses ela vai embora, preciso me acostumar com essa ideia. Eu vou prender ela aqui. A gente vai raptar a Dona Zilda, tá? A gente vai raptar a Dona Zilda. E aí no versículo 23 ele ainda diz assim: eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade, versículo 23, querido. Que eles experimentem a unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. Várias coisas importantes. A oração de Jesus: que eles experimentem a unidade perfeita, que o mundo saiba que o Senhor nos enviou, e Ele diz assim, que os amas tanto quanto me amas. O amor que Deus tem por você e por mim, é o mesmo amor que Ele tem por Jesus. Isso faz um bem para a autoestima. Então lembre, querido, a missão da igreja ao mundo. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja carrega a mensagem da salvação. A igreja foi enviada para fazer discípulos. A igreja revela Cristo por meio da unidade. A igreja não é a esperança do mundo por ser perfeita, mas é porque Cristo vive nela. Vamos dizer isso juntos? 1, 2, 3. A igreja não é a esperança do mundo. Espera lá. Quero bem forte. Fiquem de pé. Fiquem de pé. Vamos declarar isso aqui juntos. A igreja não é a esperança do mundo.
por ser perfeita, mas porque Cristo vive nela. Põe a mão no seu coração. Senhor, nesta manhã, nós queremos mais uma vez render a nossa vida ao Senhor. Sabemos, ó Pai, que o Senhor nos trouxe ao Teu conhecimento, que o Senhor escreveu o nosso nome no livro da vida, para que nós dessemos continuidade ao ministério de Jesus. E nós queremos rogar, Espírito Santo, que o Senhor esteja tirando de nós todas as amarras, tudo aquilo que nos impede de correr a carreira que nos está proposta, Pai. Não é tempo mais de paralisação, não é tempo mais de estarmos retrocedendo, mas é tempo de estarmos avançando. Por isso, Senhor, nós rogamos ao Senhor pela essa ação poderosa do Senhor nas nossas vidas. Espírito Santo, o Senhor é a glória que nós recebemos de Jesus. O Senhor é aquele que veio nos dar poder para testemunhar. O Senhor é a capacitação do Pai para nós darmos continuidade ao ministério de Jesus, de fazermos discípulos, de levarmos as pessoas a obedecerem tudo o que Ele nos ordenou. Levante a sua mão. E é por isso, Senhor, que nós levantamos as nossas mãos e nós nos rendemos ao Senhor. Seja tudo em nós, seja tudo em nós, seja tudo em nós. Nós queremos, Senhor, já dizer que nós nos despedimos de 2025 com tudo aquilo que foi frustração, com tudo aquilo que nós não conseguimos, Pai. E nós avançamos para conquistar coisas muito maiores em Ti, para trabalharmos, Pai, para que o Teu reino chegue a muitos e muitos corações. Oh Deus, o Senhor vai trazer uma glória nova sobre nós, uma glória nova sobre essa igreja, uma glória nova, Senhor. Um rio novo de salvação vai ser inaugurado neste lugar. O Senhor vai abençoar cada lar aqui presente, Pai, com pessoas chegando até cada um de nós, com o coração pronto para ouvir do Senhor e dizer sim para o Senhor. E nós seremos os primeiros braços para acolher essas pessoas, para ensiná-las sobre o Senhor e para levá-las, Senhor, a fazer o mesmo com outras pessoas. Oh Espírito Santo, faz de novo aquilo que o Senhor fez na igreja primitiva, faz de novo. Queremos ser como esses irmãos chineses, que fazem, que oram, que leem a Bíblia todo dia, que oram todo dia, que testemunham sobre todo dia, que dão graças pelo sofrimento, Senhor, mas que estão muito sóbrios em relação à missão que eles têm para cumprir. Oh Espírito Santo, pede para o Espírito encher a sua vida. Oh Espírito, vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós. Oriando e amaia, churiando e a. Vem sobre nós, Espírito Santo, vem sobre nós, manifesta o teu poder. O Senhor quer trazer dons espirituais, o Senhor quer renovar talentos. Oriando e amaia, churiando e amaias. Acorda-nos desse sono, Senhor. Tira-nos dessa letargia, Pai. Tira-nos dessa preguiça, Senhor, dessa falta de disciplina na nossa vida contigo. Oriando e amaia, siriando e a. Oh Espírito Santo, manifesta o teu poder. Manifesta o teu poder, manifesta o teu poder. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Declara isso bem forte.